Já estamos de volta com o nosso Tá Na Hora Maranhão, ao vivo pela Difusora. E agora começa a nossa resenha com a participação dos jornalistas Adalberto Melo e Ricardo Marques, que estão aqui com a gente para comentar os assuntos que repercutem no Maranhão e no Brasil. Adalberto, boa noite. Boa noite, vamos lá, tem muita informação. Hoje a gente não vai nem esticar muito aqui na abertura não, porque tem notícia demais. Vamos ver se ele dá muita conta. Coisa, vamos lá. Ricardo, boa noite. Aí eu vou esticar, meu boa noite pro pessoal. Boa noite, Olavo, Adalberto, a todos. Esticar, né? Conversar. Vamos embora lá, minha gente, que tem muita informação, como o Adalberto adiantou. E para começar, a gente vai falando sobre a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que determinou a transferência do ex-presidente Jair Bolsonaro para uma sala no batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, conhecido como Papudinha. É isso mesmo, Ricardo? É isso, viu, Olavo? O Bolsonaro, o ex-presidente, né, tava na superintendência da Polícia Federal, do Distrito Federal, né? E agora ele vai para o 19º Batalhão, que fica localizado no complexo penitenciário da Papuda. E é exatamente esse nome que você falou aí, é chamada Papudinha, né? E o ministro Moraes também determinou que o ex-presidente tenha assistência integral nas 24 horas dos médicos particulares anteriormente cadastrados, né? Ou seja, não vai sofrer descontinuidade da atenção à saúde. A gente sabe que o Bolsonaro enfrenta problemas de saúde, né? Então, no tocante aí à saúde, não vai sofrer descontinuidade à atenção. Na mesma decisão, o ministro Alexandre de Moraes autorizou que o ex-presidente receba assistência religiosa na prisão e participe de um programa de redução da pena por meio da leitura, né? Aquele que a gente falava aqui outro dia, que a defesa ia pedir, foi concedido. Agora há pouco, no final da tarde, o Alexandre de Moraes concedeu. Daqui a pouco a gente fala nisso. É isso, 2106-9403 é o número do nosso WhatsApp para você participar com a gente, mandar a sua sugestão, falar a sua opinião também e mandar um alô. Você pode mandar um alô de onde você está acompanhando o nosso programa. A gente agradece demais a sua participação, como aqui, o do Raimundo, que está acompanhando a gente. Obrigado, Raimundo, pela opinião, pelo alô, né? Ele mandou um alô aqui pra gente. O Antônio e Tânia, no Paraná. Quem mais está mandando aqui pra gente, melhor programa. Opa, muito obrigado. Quem está falando é o Maurício de Caxias, José Castro, melhor programa da Difusora. Muito obrigado, valeu, obrigado pela preferência aqui na nossa Difusora, com o nosso Tá Na Hora, sempre nesse horário. Você sabe que encontra sempre os assuntos do dia, as informações para você ficar por dentro de tudo. Dando sequência aqui aos assuntos, gente, o governador de São Paulo reafirmou que vai disputar a reeleição e disse que apoia a candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência do Brasil. A declaração veio depois da repercussão de publicações feitas por ele e pela primeira-dama lá de São Paulo nas redes sociais. Adalberto. Na verdade, Olavo, telespectadores e Ricardo, essa confusão já vem de um tempo. Antes mesmo do Flávio Bolsonaro ler aquela famosa carta, você lembra quando o Bolsonaro, no dia de fazer a cirurgia, confirmando que ele é o candidato e tudo. Antes disso, já havia uma confusão provocada, inclusive, dentro do clã, digamos assim, Bolsonaro. Que a Michele, por vezes, deixou até aliados do presidente em situação constrangedora, em eventos, publicamente, está nas redes sociais aí para quem quiser ver. E agora ficou a situação mais complicada, porque a esposa do Tarcísio, fez uma publicação nas redes sociais e lá tinha uma frase que ela comentou com a mensagem dizendo o seguinte: Brasil precisa de um novo CEO, meu marido. Bastou a esposa do cidadão, do Tarcísio, fazer isso, pronto, veio a confusão. Por que veio a confusão? Porque a Michele foi lá e curtiu, por exemplo, esse comentário. Aí já fica a confusão, já vem aquela confusão na família. E aí, para completar essa situação, o irmão do Flávio Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro, fez uma outra publicação, uma espécie de resposta, né, aí, com a foto do João Dória. Lembra dele? O João Dória, sem partido, segurando uma revista que o descreve como CEO, ou seja, fazendo uma relação entre os dois, alfinetada de um lado, alfinetada do outro. Mas aí, para tentar colocar, como diria minha avó, panos quentes nessa coisa toda, o que aconteceu? Em público vieram agora para dizer, não, primeiro está se dizendo, gente,
calma, eu vou para a reeleição, eu confio, mas é porque vocês não acreditam em mim, mas eu vou ficar em São Paulo mesmo, aqui é meu lugar, né? Vou ficar, aqui que eu vou ficar, enfim. Foi essa a situação colocada. E o senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro negou que existe um racha dentro da família do ex-presidente. Então, resumindo, foi isso que aconteceu. A gente tem até um vídeo do Flávio Bolsonaro negando aí um racha com a Michelle. Vamos ver? Eu pratico aquilo que eu falo, que é a união. E é o que eu vou continuar buscando sempre, porque esse é o caminho. Eu tenho certeza que em algum momento, aí eu não vou ficar cobrando em qual tempo de cada um eles têm que estar mais efusivamente ou menos efusivamente na campanha. O fato é que está longe a campanha eleitoral ainda. As pessoas têm o tempo delas e eu não vou ficar cobrando ninguém. Eu estou fazendo a minha parte, é o que eu vou continuar fazendo. Eu acho que todo mundo tem que buscar se unir e é isso que eu estou não apenas falando, mas praticando. Ainda que dê conta de uma insatisfação lá no clã Bolsonaro, dizendo que a Michelle ficou chateada porque quando o Flávio foi anunciar a candidatura dele, não ligou para ela, não deu nem um telefonema, foi falta de consideração e tal. Alguns aliados interpretaram a postagem da Michelle como um recado para o Flávio. Enfim, a situação está aí, é briga por poder mesmo, por espaço, e a gente vai ver até onde isso vai dar. Mas por enquanto, publicamente estão tentando aí, como diria minha avó, botar panos quentes. Lembra dessa frase aí, Ricardo? Panos quentes? Lembro, sim. Essa é boa e antiga. Agora sim, viu, Adalberto e Olavo? Por mais que se diga que está tudo bem, é como dizer que água não molha, né? A gente sabe, está vendo que não está bem a relação, é a madrasta, né, com o enteado, a relação não é boa, não. Tá aí, vamos ver o que acontece aí nos próximos passos, né? Até a definição oficial de candidatura, a gente vai ver muita coisa acontecendo nesse cenário de sucessão presidencial. Deixa eu falar para você mais uma vez, 2106-9403, e agradecer também quem acompanha o nosso Tá Na Hora no YouTube. Muito obrigado. Aliás, o YouTube, senhores, tem chegado aí, inclusive fora do estado, muita gente que é maranhense, inclusive morando em outros estados, acompanhando a política do Maranhão, a política nacional aqui no nosso Tá Na Hora. Muito obrigado pela preferência. E olha, o ministro Flávio Dino proibiu a destinação e execução de recursos de emendas para organizações não governamentais e outras entidades do terceiro setor administradas por parentes de parlamentares. A cada dia o ministro vai tentando adequar a destinação das emendas parlamentares, Ricardo. Pois é, o ministro Flávio Dino tem tido reações contundentes e assertivas, né? A gente precisa reconhecer no tocante a essa coisa dessas emendas. Vamos lá, não pega bem o parlamentar destinar emenda para ONG ligadas a familiares, né? O ministro Flávio Dino já vem combatendo essa coisa da falta de transparência, né? A tal dessas emendas PIX. E é uma luta difícil, né? Ele quebrando lanças contra o Congresso. O Congresso inventou essa fórmula, né? Essa fórmula mágica de controlar o orçamento, que inclusive é inconstitucional. O orçamento, pela Constituição, deve ser manipulado, manejado, remanejado pelo Executivo, mas na prática não é isso que a gente vê, né? Mas o Flávio Dino tem combatido, sim, esses excessos. Agora, eu vou dizer aqui o que eu falei outro dia. Muita gente pensa que o Flávio Dino acorda de mau humor, pega uma caneta e vai para cima do Congresso. Não é assim. O Supremo é provocado. No caso dessas emendas, a provocação partiu lá atrás, do PSOL. Partido PSOL que tem representação dentro do Congresso, acionou o Supremo. Tá errado, isso aqui é imoral, as emendas ninguém sabe para onde vai, ninguém sabe por que vai, quando chega. E aí o Flávio Dino foi em cima e encampou essa guerra, né? Que está aí, ainda uma batalha sendo travada. É fácil vencer? Não, porque é cultural lá do Congresso, né? Pois é, e a gente segue acompanhando. Aliás, essa questão de emendas, essa atuação do ministro Flávio Dino, Adalberto e Ricardo, foi inclusive citada pela senadora de direita, a Damares, em entrevista ao SBT News nesse fim de semana. No programa lá, Sala de Imprensa, ela parabenizou, disse que nunca imaginaria que concordaria
com o ministro, ela falou senador e agora ministro, ex-senador, né, e agora ministro do STF, o Flávio Dino, nessa questão aí de moralizar, de dar mais transparência às emendas parlamentares, o que tem sido alvo no Brasil inteiro de discussões por conta dessas decisões do ministro Flávio Dino, o maranhense que está lá no STF e gerando toda essa repercussão com esse assunto. Olá, desculpa, Adalberto. Essa questão das emendas é só dizer o seguinte, que seja isso em todos os níveis, porque, meu amigo, se você pegar o Diário Oficial e olhar a destinação de emendas, por exemplo, no município, em relação aos vereadores, e para onde vai essas emendas, é um negócio absurdo, sabe? Você chega numa ONG lá, você chega numa entidade, você chega numa instituição, e muitas delas, claro, fazem um trabalho que, é muito bom. Mas você chega em algumas delas, está quase escrito na porta que essa entidade pertence ao vereador fulano de tal. Sabe? Você vê a família inteira do vereador, por exemplo, trabalhando numa instituição como essa. E aí chega um momento de carnaval e outros momentos do ano, o dinheiro vai para onde? Exatamente para as mesmas instituições. Seria pura coincidência? Ou não? Estranho, né? Muito estranho. Nós tivemos casos assim aqui em São Luís, inclusive, né? Num passado recente agora, coisa de 1-2 anos. Agora, assim, no tocante a Damares, a senadora Damares, bom senso não tem lado e cor ideológica, né? Precisa separar essa coisa de eu só aprovar, só ser favorável se for alguém do meu campo ideológico. Se for uma medida correta como essas do Flávio Dino, não interessa se partiu de um partido de esquerda, da direita, seja lá o que for. É o certo, tem que se aprovar. Ela chegou a falar, inclusive, agora já o outro lado da história, que criar uma certa insatisfação em meio a alguns pastores, porque ela chegou a dizer que tem muito pastor grande, de igreja grande, envolvido com a história aí do escândalo do INSS. Mas aí, nesse caso, eu concordo com alguns pastores que falaram o seguinte, a denúncia é grave, é séria, e se a senhora sabe quem são essas pessoas, diga quem são, diga os nomes. Porque como você fala, né, pastores, entra todo mundo no mesmo bolo. E não é assim. Existem pastores sérios, comprometidos, éticos, mas na hora que você fala assim, joga no ventilador, e outra coisa, não é uma conversa de bar, não é uma conversa de quintal, não. É uma senadora falando a respeito de uma situação extremamente séria e grave. Precisa dar os nomes, né? E as próprias igrejas, né, Adalberto, que fazem um trabalho social muito importante e necessário, né? A gente não pode generalizar nada, menos ainda uma questão séria como essa. E o pastor Silas Malafaia saiu ali, como diz aqui, queimou ruim, foi logo para as redes sociais, esbravejar também e cobrar dela esses nomes que foram, inclusive, revelados aí, né? Ela teve que voltar a falar, porque é uma coisa tão grave, tão séria, que ela não pode simplesmente ventilar assim, jogar para a plateia, até porque é algo que interessa o Brasil inteiro, senhores. E essa questão eu volto contigo, Ricardo, porque a gente já havia até falado da questão das emendas, porque as pessoas demonizam muito, mas também, só para a gente dar essa pincelada para as pessoas entenderem, Adalberto, porque as emendas, a gente estava até comentando um dia aqui, que elas acabaram, inclusive, tirando muitas vezes a função do Executivo e colocando para o Legislativo em todas as esferas, como o Adalberto falou. São os deputados lá em Brasília e vereadores nos municípios. E é isso que o Adalberto fala. Você tem a emenda. A gente não demoniza a emenda em si, a emenda é necessária, é importante. A emenda, ela possibilita ao parlamentar de oposição que ele tenha voz ali participativa do orçamento. O que não pode é essa esculhambação que está hoje, saindo emenda para torto e a direito, sem a gente saber para onde vai, por que vai, e ainda com essa relação, né, de parlamentares que são ligados às entidades que são beneficiadas por essas emendas. Agora, só para não perder a viagem do pastor Malafaia, anda com os pistões, não estão muito bom não, porque ele anda queimando ruim com tudo, né? Ultimamente, o homem está queimando ruim com qualquer coisa. Olha aí, pronto. Girando aqui com os assuntos, minha gente, falando ainda nessas emendas, o presidente Lula sancionou a Lei Orçamentária Anual de 2026, mas vetou 2 dispositivos que somam quase 400 milhões de reais em emendas parlamentares. Quais foram esses motivos, Adalberto? Bom, o orçamento
ao sancionar a norma, o Lula vetou 2 dispositivos que somam quase 400 milhões de emendas, né? A alegação foi o seguinte: irregularidades legais. Os vetos ainda vão ser analisados por deputados e senadores, vamos ver se derruba o veto ou não. O orçamento da União é de 6,54 trilhões, com meta de superávit de 34,2 bilhões. O salário mínimo sobe para 1.621, já tá definido. Saúde e educação com 271 bilhões e 233 bilhões também. O texto prevê cerca de 61 bilhões de reais em emendas parlamentares. A gente já falou, isso aqui é um recorde, inclusive com datas agora para ser paga até o meio do ano. É um valor histórico, nunca aconteceu isso na história do país, esse valor ser destinado para essas emendas, com 37 bilhões de execução obrigatória. Além do veto, o governo avalia remanejar outros 11 bilhões de reais em emendas por meio de atos normativos. E ainda queriam tirar dinheiro aqui da Justiça Eleitoral, né, para aumentar o dinheiro lá do fundo eleitoral. É brincadeira, viu? Cara de pau, né? Não passou, essa foi cortada pelo presidente, foi vetada. Esse foi um dos vetos, né? E os vetos vão ser analisados na volta dos trabalhos previstos para o início de fevereiro, que é dia 2, né, o primeiro dia útil do mês de fevereiro, dia 2 de fevereiro, na volta do recesso parlamentar lá no Congresso, que esses vetos devem ser analisados lá no Congresso Nacional, esses vetos aí do presidente Lula. E a gente segue acompanhando aí os trabalhos tanto lá no Congresso Nacional como aqui também em São Luís, a Câmara que deve voltar também na primeira semana e as demais câmaras de vereadores, você sabe que estão de recesso e a gente também acompanhando a atualização dessa cena política, da movimentação dos parlamentares por aqui também e na Assembleia. Agora, Olavo e Adalberto, pelo menos a favor do Congresso, né, tem o fato de que o orçamento foi aprovado ainda no ano passado, diferentemente da Câmara de São Luís, que não aprovou o orçamento desse ano, né, que deveria ter sido também no ano passado. Exatamente. Eu ia citar aqui, Olavo, outro aspecto que você conhece no mundo algum outro lugar que tem um orçamento chamado de secreto? Não. Você conhece alguma outra parte do mundo que tenha isso? Difícil, né? Nem na China. A partir daí a gente já imagina, né? Como que realmente o Flávio Dino está certo, quando foi mexer aí nessa casa de marimbondo, como diria meu avô. Rapaz, tô bem saudosista hoje, né? Foi mexer nessa casa de marimbondo aí, mas tinha que mexer, alguém tinha que fazer esse serviço, né? Porque estava demais também, né? Eu tô pensando aqui, Adalberto, levando para nossa casa, né? Se você aí que é casado, você chega para sua esposa e diz o seguinte, ó, esse recurso aqui é do orçamento secreto, esse é recurso X. Não é? Muito bom. Chega em casa para dizer que tem um orçamento secreto para você ver como é que você vai pegar. Provavelmente ia ser exonerado, viu? Meu irmão. O mandato ia terminar naquela mesma hora ali, viu? Tu é louco. Né? A patroa lá de casa, ela, rapaz, eu te dizer o que faria. Orçamento secreto? Rapaz, dava briga e para não dizer coisa pior. Você está exonerado. Exonerado. Mandar aqui um alô pro seu Jorge, parente, lá na Cidade Olímpica, está assistindo o programa todos os dias, diz que é um programa de conscientização, acha muito importante, muito obrigado pela audiência e acompanhando o nosso Tá Na Hora Maranhão. Quem acompanha também aqui com a gente lá na cidade, lá na Coab, hein? Obrigado pessoal da Coab acompanhando o nosso Tá Na Hora. Tem um alô aqui também, viu? Pode mandar. Simão Cirineu, professor, turismólogo, está acompanhando a gente lá no Viés com a sua esposa Maria. Meu tio, Simão, está sempre acompanhando lá. A família dá audiência, viu? Na hora que aparece lá, a família assistindo. Tem que dar. Assim como em Caxias, a família do Ricardo, também, né, Ricardo? É obrigatório. Tá em peso. Caxias é em peso. Aí eu tô falando aqui, Adalberto, Ricardo, olha aqui, fulano acompanha, que bacana, é muito fã, não sei o que. Quando eu falei o nome, é meu parente, é meu tio, é não sei quem. Não tem a emenda impositiva, tem a audiência impositiva também na família. Imposição total. Tem que acompanhar. Quem também está com a gente é a Sebastiana, que ela mora lá no condomínio Praias Belas. Tá com saudade do Cutrim. John. Isso é ele que fica mandando para o pessoal mandar mensagem para cá. Brincadeira. São os robozinhos dele. Oh, meu Deus. Os robozinhos. Os bots. Depois ele volta.
Antes de terminar, Ricardo, verdade que o ex-presidente Bolsonaro já começou a receber diversos pacotes com livros. A ideia de ler livros, aliás, para diminuir a pena, vai dar certo mesmo? Você já gosta, hein? Gosta de provocar, fica provocando aí. Isso é Ricardo. E aí? Provocando onça com vara curta, mais uma da antiga, viu? Vai dar certo, viu, Olavo? Só que esses livros que o Bolsonaro, que tem chegado para o Bolsonaro lá na recepção da Polícia Federal, né? É mais como pegadinha, viu? É a turma tirando onda com o ex-presidente. Porque, vamos lá, ó. Diferentemente dos livros que estão lá pré-selecionados, né, pelo sistema penitenciário do Distrito Federal, ó, os livros que os caras estão mandando para o Bolsonaro. Livros do Frei Beto, Karl Marx, e ainda estou aqui do Marcelo Rubens Paiva. Agora, só para fechar rapidinho, o ministro Alexandre de Moraes autorizou agora, no finalzinho de tarde, o ex-presidente Jair Bolsonaro a ler e resenhar. Vai ter que fazer a resenha dos livros para reduzir a pena, hein? Lembrando que pode reduzir no máximo 48 dias por ano. Aí teve um telespectador que falou, se o Lula fosse indicar um livro, qual seria? Que é isso, companheiro? Mas isso está dentro das 4 linhas, não? A gente volta amanhã. Obrigado pela audiência e companhia. Amanhã o compromisso aqui é a partir das 6h30. Beijo grande, gente. Até lá. Tchau.